cumprimentando a todos de novo. Hoje estamos a continuar a apresentação do livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 18. Este livro faz parte da coleção Fonte Viva e esta coleção constitui uma valiosa fonte auxiliar de esclarecimento nos estudos dos textos evangélicos, principalmente. É uma coleção que nos ajuda a compreender o Evangelho e é um instrumento essencial para aperfeiçoarmos os nossos sentimentos, afinando-nos com as lições de humildade e amor ministradas e exemplificadas por Jesus. Foi principalmente o seu percurso aquilo que nos mostrou um imenso, um incondicional amor por todos nós, uma simplicidade e humildade que não encontramos senão nele. É uma coleção composta por vários livros, comentando os ensinamentos do Evangelho e ensinando-nos não apenas a compreender a doutrina cristã, mas a praticá-la, porque compreendê-la e não pôr em prática também não nos serve de muito. Em todos os momentos da nossa vida, muitas vezes pensamos que só temos que ser cristãos no templo, na casa espírita, mas temos que ser cristãos em todo o momento do nosso viver. Então, todas estas mensagens encerram um verdadeiro convite ao trabalho nobre e edificante. Ensina-nos também a encontrar paz na luta construtiva, repouso no trabalho edificante, socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Muitas vezes pensamos que as dificuldades são males e elas apenas são desafios para o nosso desenvolvimento. Então, Emmanuel, que é o espírito responsável por estes textos, e Francisco Cândido Xavier foram responsáveis por uma monumental obra de inestimável valor para os nossos dias, particularmente no que se refere ao estudo e interpretação das mensagens de Jesus. Os comentários de Emmanuel, um espírito que viveu no tempo de Jesus, o conheceu pessoalmente, que mais tarde, numa das suas reencarnações, foi o nosso Padre Manuel da Nóbrega. É este espírito que comenta sobre o Evangelho. Encontram-se espalhados estes comentários em 138 livros e 441 artigos que ele foi publicando, que ele foi trazendo até nós pelas mãos de Francisco Cândido Xavier durante 39 anos e que foram publicados. Então, talvez poucos não tenhamos a exata noção da amplitude deste trabalho que totaliza 1616 mensagens sobre os versículos do Evangelho. O Evangelho, porquê é que ele é tão importante para nós? Porque é o roteiro imprescindível para a legislação e para a administração do mundo, das nossas vidas, para o serviço e para a obediência. Portanto, todos nós aqui estamos vivendo para amar e servir. Então, Jesus espera, isto está no prefácio deste livro, espera de todos nós que venhamos a conhecer o Evangelho e a torná-lo nosso companheiro da prece. Um livro escolar no aprendizado de cada dia deve ser o Evangelho, uma fonte inspiradora das nossas mais humildes ações no trabalho comum e um código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. E é Emmanuel que remata no prefácio: os textos sagrados que chegam até nós são dádivas do Pai a todos os seus filhos. Não temos o Evangelho conosco por acaso, temos o Evangelho para nos servir de guia. Então, depois de vos dizer qual é o teor destas mensagens que todos nós podemos ter acesso, cabe-me apresentar este capítulo, que tem por título Purificação Íntima. E ele baseia-se neste versículo de Tiago: alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações.
E diz assim a mensagem: cada homem tem a vida exterior, conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios, bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem as suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento, no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável dos seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Isto é, limpar as mãos, mudar exteriormente é fácil. Agora, mudar intimamente, tocar no recinto sagrado da nossa consciência, que só nós conhecemos, exige um outro trabalho, exige muito ânimo, muita vontade. Então vamos fazer o enquadramento deste versículo de Tiago. O versículo da carta do apóstolo Tiago, na sua forma integral, é: chegai-vos para Deus e Ele se chegará para vós. Lavai, pecadores, as mãos, e os que sois de ânimo dobrado, purificai os corações. Portanto, esta intenção de termos que ser limpos por fora e por dentro. E só seremos verdadeiramente por fora quando formos por dentro. E que esta limpeza, esta purificação íntima, é aquilo que nos aproxima de Deus. Então, Emmanuel, mais uma vez, pega numa pérola do Evangelho, que é assim que ele chama a cada versículo que compõe a Boa Nova, e guia-nos para captar o seu brilho e fruir da sua beleza e também colher o seu ensinamento. Somos filhos de Deus, a tomar consciência de quem somos e das leis que regem as nossas vidas, todos nós aqui, aprendendo a par e passo, lentamente, porque a natureza não dá saltos. Todos nós sabemos o tempo que demora qualquer coisa a crescer na natureza, qualquer coisa a transformar-se. Por isso, nós não devemos esperar saltos de nós, mas passos firmes dia a dia. No longo caminho evolutivo a que estamos sujeitos, para ir da simplicidade e ignorância até a perfeição, para que nós fomos criados, vamos conhecendo a verdade e vamos nos aproximando de Deus. Somos espíritos imortais, conscientes das nossas imperfeições, e essas imperfeições afligem-nos e fazem-nos sofrer. E cientes de que ainda nos falta muito para chegarmos a Deus, todos estamos cientes disso, porque para lá chegar é preciso a pureza e a perfeição do nosso espírito. Como Jesus dizia, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então, para ser perfeito, nós ainda temos muito que andar. Nós saibamos que estamos sempre sob a alçada de Deus e das suas leis. E estas leis vigem em todo o universo. Não são leis para os seres que vivem na Terra. Não, são leis universais, são leis do amor cósmico universal. Diz-nos Emmanuel, através de Tiago, para nos chegarmos a Deus, é preciso lavar os nossos sentimentos,
limpar os nossos pensamentos e mudar as nossas ações. E isso exige a nossa purificação íntima, para o que nós precisamos, de facto, ter ânimo redobrado. Mudar apenas os atos exteriores é como lavar as mãos e exige pouco esforço. Purificação íntima. A nossa vida interior, a nossa vida íntima, só nós a conhecemos. Nós, do ponto de vista material, mas também os espíritos que nos acompanham e, acima de todos, Deus. A forma como nós sentimos e pensamos determina as nossas ideias e o modo como agimos, como atuamos na nossa vida exterior, nas relações com os outros. O mundo interior é a fonte de todos os princípios, bons ou maus, que se irão expressar na vida exterior. A nossa vida exterior é conhecida e analisada pelos que nos rodeiam. É por eles observável, revelando o ser que somos. Então, os nossos atos e atitudes exteriores, nós já sabemos que têm a sua raiz e os seus fundamentos no nosso íntimo, e elas revelam o ser que nós somos interiormente. Os nossos vícios, as nossas imperfeições e defeitos de caráter têm origem no espírito que somos, no ser que somos. Emmanuel diz, e nós sabemos, todos somos portadores de graves deficiências íntimas necessitadas de retificação, dizia ele na mensagem. Mas porquê as deficiências íntimas? As imperfeições são-nos naturais porque somos espíritos em evolução. Ainda não estamos perfeitos, ainda não terminou a nossa evolução. Porque fomos lá atrás criados por Deus simples e ignorantes e vamos tomando consciência de quem somos devagarinho, em cada reencarnação. Fazemo-lo através das vivências e das experiências que nos trazem a aprendizagem. E quando aprendemos, nós percebemos o que convém e o que não convém, o que é bom e o que é mau, com as consequências dos nossos atos. Quando fazemos coisas boas, as consequências são boas. Quando fazemos coisas erradas, as consequências com certeza nos farão sofrer. Porquê então a necessidade de retificação? Todas as nossas ações, sentimentos, pensamentos, palavras, ações e omissões vão provocar reações. Trazem-nos consequências, boas ou más, negativas ou positivas, agradáveis ou desagradáveis, felizes ou infelizes. E estas consequências dos nossos atos vão nos levar a aprender o que é bom ou mau, o que convém ou não convém. E vai nos levar depois a corrigir, a retificar, a mudar atitudes e comportamentos, no sentido de evitar dor e sofrimento e buscar a harmonia, porque ninguém muda por nós, ou muda? Alguém se purifica por nós? Não. Cada um que se purifica é a si mesmo. Ninguém faz por nós este trabalho de retificação e de purificação íntima. E somos nós, com a vivência e com a experiência, que vamos tomando consciência pelo resultado dos nossos atos. E vejam o que nos diz Allan Kardec no capítulo 7º do livro Céu e Inferno, no capítulo Código, no item Código Penal da Vida Futura. Nós dizemos muitas vezes a carne é fraca, não é? A carne só é fraca porque o espírito é fraco. Temos que entender isso de nós. O estarmos encarnados pode nos pôr em contacto com muita tentação. Mas quem é que se tenta? É o espírito que somos. E inverte a questão deixando ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, destituída de pensamento e vontade, não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. Então o espírito é quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto, tal como o artista imprime à obra material o cunho do seu gênio. A completa felicidade que todos nós ambicionamos prende-se à perfeição, à purificação completa do espírito. Portanto, não seremos felizes, não gozaremos da felicidade eterna enquanto não trabalharmos para nos purificar. E, diz-nos ele, toda a imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo,
Do mesmo modo que toda a perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Portanto, é tudo tão simples. Só basta termos vontade para pôr em marcha a nossa purificação. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Então, estas ideias deixadas por Kardec e pela espiritualidade superior a mostrar-nos, é em nós que temos que trabalhar para purificar o nosso íntimo e sermos mais felizes. Então, como fazer isso? Purificar o nosso íntimo é eliminar as imperfeições que são a fonte do nosso sofrimento, por nos afastarem de Deus. Eliminadas as imperfeições íntimas, agiremos exteriormente de forma adequada, porque já está em sintonia o que eu faço por fora e o que eu sinto por dentro. A nossa vida exterior, muitas vezes, nós percebemos as nossas imperfeições e corrigimos à frente dos outros, porque depois, na nossa solidão, fazemos como sempre fizemos, vícios privados, públicas virtudes, como escreveu alguém um dia. É fácil falar da boca para fora, é muito fácil confessar a aceitação, por exemplo, das verdades religiosas, como aqui estamos a aprender, não é? Os nossos irmãos espirituais a induzirem-nos para a mudança, para a purificação, e nós até achamos que é correto, está certo, mas e fazer? Então, muitas vezes aderimos verbalmente, dizemos que sim, porque achamos que são positivas, são corretas, mas depois ficamos só por isso. Muitas vezes temos uma vida exterior no meio das pessoas, diferente quando estamos sós ou em meios mais restritos, como na família. Isto é, podemos mostrar ter virtudes em público e vícios em privado, fazendo bem para os outros verem, tentando enganar os outros, mas quem é que se engana? É cada um a si mesmo. Estamos-nos a enganar. Isso continua a revelar que nós agimos na vida exterior como somos por dentro, ainda a mostrar a nossa imperfeição, capazes de usar a mentira, a falsidade e a hipocrisia. Então, Tiago aconselha aos discípulos a que limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem as suas ações ao olhar de todos, é verdade, e às vezes ficamos só por isso, mudamos por fora e não agimos por dentro, tratando da aparência e não cuidando da essência. A nossa essência é o espírito que somos. Agora, a nossa vida interior, não basta dizer que se faz ou fazer bem para os outros verem. É preciso, igualmente, a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, que é o âmago de cada um de nós, apenas conhecido pelo aprendiz. Isto dizia lá atrás Emmanuel. É preciso mudar na soledade indevassável dos seus pensamentos, fonte de todas as ideias e ações. Precisamos mudar. E esta é na nossa solidão, é no nosso pensar, no nosso sentir. Conclusão. Percebemos assim que o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Emmanuel diz que é um trabalho para os de duplo ânimo, portanto de coragem dobrada, porque é por fora, mas principalmente por dentro. Semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de provas, de palavras brilhantes, mas sim de trabalho consciente. Depois de tomar consciência das imperfeições, é preciso trabalhar afincadamente para as corrigir, no íntimo do nosso coração, na nossa consciência, para agirmos segundo e de acordo com as leis divinas. A purificação íntima, a que todos somos chamados, é a premissa do nosso aperfeiçoamento progressivo, da nossa elevação e felicidade futura. Para realizar esta obra de elevação de nós mesmos, a que Deus nos convoca,
amparando-nos sempre. Nós precisamos saber o que queremos e para onde vamos. Nós temos que ter esta meta definida. Nós vamos com todos os outros, mas cada um tem que saber para onde quer ir, para onde vai. E isto exige de nós autodisciplina. Isto é, querer, e querer é poder. Ter vontade. Eu sei para onde vou, sei como devo andar, então eu vou. Precisa da compreensão fraternal, porque eu não vou sozinho, vou com todos os outros irmãos no caminho. Somos irmãos caminhando juntos, eu querendo fazer de uma forma, o outro fazendo de outra, então eu tenho que ter essa compreensão fraternal. E espírito de sacrifício, porque já vemos que não mudamos, eu quero, mas eu não mudo de um dia para o outro. É lenta a mudança, então precisamos ter coragem, perseverança e fé. O caminho é longo, é acidentado, mas reparem, é sempre subindo. Está bem? Porque quando andamos, nós vamos sempre caminhando e elevando-nos, nós vamos sempre subindo. Isto é, ficando mais leves, de consciência mais limpa, espíritos também, do ponto de vista material, mais leves, igualmente. Temos em nós tudo o que é necessário. Qual de nós já experimentou o limite das suas capacidades? Nenhum de nós. Nós temos em nós tudo o que é necessário para evoluirmos. E temos em tudo o que nos cerca e em todos os que estão perto de nós o amparo do que precisamos. Não vivemos sozinhos, estamos juntos uns dos outros para nos ampararmos todos na caminhada. Então nós vamos nos purificando através do tempo, de reencarnação em reencarnação, pela ação firme da nossa vontade e do nosso esforço. Porque nada se conquista sem trabalho, nada se conquista sem eu querer. Então, quando nós formos eliminar, ou vamos eliminando as nossas imperfeições, vamos purificando o nosso espírito, nós estaremos também por isso felizes, não é? Teremos sempre na Terra a felicidade possível, mas podemos ter, sim, podemos ter. Nós sabemos que a felicidade não é ainda para este mundo, por causa dos seres que nós somos. Mas, quanto mais cientes estivermos de quem somos e do caminho que temos à nossa frente para andar, mais fortes nós estamos. Mais próximos estaremos de Deus, porque também sentiremos que Deus está sempre em nós. Então, plenos de gratidão, caminhemos todos para essa meta. É isso que estamos aqui todos a fazer. Temos a ajuda da espiritualidade superior, que nos ampara em nome de Jesus, e temos aquele que já aqui hoje a nossa irmã evocou, o nosso anjo da guarda, que tantas vezes esquecemos, que está junto de nós, que nos orienta, nos fortalece, nos anima, nos protege. Porque Deus enviou-nos para esta escola maravilhosa que é a Terra, mas mandou-nos com um colega mais conhecedor, mais elevado que nós, que nos ampara, e nós tantas vezes nos esquecemos dele, e ele não nos ultrapassa, não nos atropela, ele responde aos nossos pedidos se nós os fizermos, tal como todos os espíritos de bom coração, todos os espíritos superiores. Então, pela vossa atenção, a nossa gratidão, e que possamos todos ficar com esta ideia gravada. Precisamos de nos purificar, de ir trabalhando em nós para nos aperfeiçoarmos, porque é nesse trabalho que nos vamos aproximando de Deus, isto é, que Deus vai crescendo em nós, porque Ele em nós já está, uma vez que somos seus filhos.